Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, igreja? Amém. Bom dia. Glória a Deus. Curtiu ontem? Tomou bastante banho de piscina. Glória a Deus. Amém. Que bênção, que bênção. Graças a Deus. Fechamos os nossos olhos para orarmos a Deus. Em unidade é muito melhor, muito mais gostoso. Pai, aqui nos entregamos ao Senhor nesta manhã, já gratos ao Senhor por mais um dia de vida, onde pudemos contemplar a vida diante dos nossos olhos. E Deus maravilhoso, Deus, olhamos para o nosso corpo físico, não há enfermidade e não há dor, motivo pelo qual também oramos por aqueles que estão nos hospitais, sentindo dores e clamando por socorro. Pai, nós pedimos que o anjo do Senhor campe naquele lugar, trazendo cura, restauração. Pai maravilhoso Deus, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é verdadeiro, justo e fiel. Meu Deus maravilhoso, nós oramos ao Pai querido Deus, nós te agradecemos, motivos de gratidão, de podermos sentar em nossa mesa. Temos o nosso pão de cada dia, de podermos tomar o nosso café bem gostoso. Mas também nos leva, Deus, ó Pai querido, a orar por aqueles que não têm, a orar por aqueles que talvez nessa manhã acordaram com fome e não têm do que comer. Por isso nós oramos, Pai maravilhoso, por aqueles que, Deus maravilhoso, ó Pai, não têm o que comer, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, atende o clamor e o socorro dos teus filhos. Pai, neste momento talvez estejam gritando e clamando por um prato de comida. Pai maravilhoso Deus, e que possamos como igreja estarmos atentos a estes sinais de oportunidade, onde podemos exercitar a bondade, a caridade, o amor do Senhor. Pai, nós somos gratos e abrimos os olhos, podemos, Pai querido, acordar descansados de uma maravilhosa noite de sono e de descanso, onde entendemos que o Senhor nos acrescentou enquanto dormíamos. Nós temos uma casa, Pai maravilhoso, para repousar a nossa cabeça, e somos gratos a Ti por isso. E isso também nos leva, Deus, a orar por aqueles que não têm um teto, não têm um telhado. Pai maravilhoso Deus, que a igreja do Senhor esteja atenta a estes sinais, aos sinais, ó Deus, ó Pai, de podermos exercitar, ó Deus, ó Pai, a bondade, a caridade, manifestar o Teu governo, o Teu poder e o Teu amor, aqueles que precisam e necessitam. Por isso, Deus maravilhoso, assim como o Senhor disse naquele lugar, quando estava ensinando ao meu Senhor Jesus, o Senhor disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e o Senhor os aliviaria. E eu sei que nesta manhã, o Senhor, Deus, ó Pai, estas Tuas palavras continuam ecoando através deste lugar, através deste chamado, deste ministério que o Senhor nos deu. Vinde ao Senhor todos os que estão cansados e oprimidos, eu sei que o Senhor os aliviará. Por isso, meu Deus, nesta manhã, que esta oração, Pai maravilhoso, ó Pai, seja como uma flecha ao coração do ouvinte, e manifeste-se nele a bondade, a grandeza do Senhor. É o que nós lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém. Uau, que oração maravilhosa. Eu falando da minha própria oração, né? Que coisa. É estranho. É estranho porque gostoso, quando eu falo gostoso, é porque quando você percebe que a oração não é você que está fazendo, mas o Senhor está te usando para fazer, é bom demais. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. O versículo principal é o 47, mas o 45, entre 45 e 48, está falando sobre algo que estava comentando com o bem, né? Na oração também Deus estava falando sobre a purificação do templo.
purificação do templo. E eu tive sonhos repetitivos nesses dias, e os sonhos eram: eu estava passando na frente de uma igreja e eu admirava, porque era um casamento, e esse casamento todo mundo estava lindamente vestido de branco, a limusine na frente era branca, os carros eram brancos, tudo era branco. E eu observando aqui, eu falei assim: provavelmente é um casamento. E enquanto eu olhava aquilo, eu admirava. E eu tive esse sonho em vários lugares, inclusive em igrejas que eu conheço e igrejas que eu não conheço ainda. E existe uma igreja que eu não conheci ainda. Essa igreja ela está sendo purificada, né? Eu olhei e falei assim: nossa, é muito bela, é muito bonito, né? Aquele casamento, e eu ficava tentando olhar para ver se eu conhecia quem era o noivo, quem era a noiva. De repente eu podia entrar de penetra. Mas eu acordei e fiquei refletindo sobre isso, né? Fiquei pensando sobre isso, e isso me arrebata a um pensamento sobre, acho que a gente comentou sobre as virgens, né? Você veio falando daquela vez no evento das mulheres, o Ben foi no evento das mulheres em Iguape, que foi um evento lindo, né? Parabéns às mulheres de Iguape, que são, né, como a gente pode dizer assim, é assíduo a palavra certa, ou assim, persistente, e estão sempre em movimentos, né? Sempre fazendo movimentos para reunir essas mulheres, trazer uma palavra. Mais uma vez, parabéns, mulheres de Iguape, né? A Sara de Iguape, né? Arrebentando para a glória e honra do nosso Senhor, né? Então eu trazendo desse pensamento, eu falei, sou arrebatado a essas virgens, e ali é falado sobre aquelas que são prudentes, as que são imprudentes. Nós observamos, e é claro, gente, quando nós lemos uma parábola de Jesus, eu não sei você, mas eu começo a me colocar nesse lugar, né? Eu começo a me colocar para ver se aquilo ali vai fazer sentido para mim, ou se eu me enquadro dentro daquilo ali, ou o ensino que aquilo está querendo trazer. E de fato eu percebo que muitas vezes, a maioria das vezes, é um ensino para nós, né? Como fala sobre a prudência e imprudência, e aí ele fala de pessoas que estavam esperando o noivo também. Todas elas estavam esperando o noivo. Tem um monte de gente esperando o noivo, sim ou não, gente? Hoje são quantas igrejas no Brasil? Não sei, mas só em Jacupiranga são mais 50. Quando você olha na minha cidade, e aqui, uma cidade que são 18 mil habitantes. Um dia eu estava ministrando isso em uma igreja, num momento do conselho de pastores, onde só haviam líderes. E eu falei sobre a matemática que falaram que existia em Jacupiranga, de 75% dos evangélicos. Eu disse que era uma mentira. O índice é uma mentira. Eu falei, não é possível ter 75% de evangélico nessa cidade e a cidade ser o que ela é. Alguma coisa está errada. Ou nós estamos mentindo com os números, ou a igreja está corrompida. Pessoas estão falando isso na frente de todos os pastores. E aí eu fiz uma matemática básica. São quantos mil habitantes? 8 mil habitantes. São quantas igrejas? No censo ele deu tanto. Vamos dividir isso. Eu sei que não são todos da Jacupiranga. Aí eu tirei desses 18 mil habitantes, eu fracionei, tirei 25%. Vamos pegar só esses 75% e vamos dividir pelas igrejas. Aí eu falei, se dividindo pelas igrejas, dava 250 pessoas por igreja. Eu falei, qual igreja tem isso? Qual igreja tinha isso? Fiéis, tá? Não é pessoas passageiras, não é aquela igreja que faz festa e lota. Estou falando fiéis. Então eu falei, então a gente está mentindo e a gente não pode continuar mentindo desse jeito.
foi o dia que o pessoal ficou mais bravo comigo. Líder falando que eu estava pegando pesado na palavra. Olha onde a gente chegou, né? Mas eu entendo que nós precisamos ter essa compreensão do tempo. Em nome de Jesus, vamos purificar o tempo. Isso está no meu coração. Você que está aqui, você que está ouvindo, traga isso para você também. Eu preciso purificar o tempo. Eu preciso entender o tempo, porque as interpretações pessoais estão tomando conta de certezas já escritas. Interpretações pessoais estão dominando sobre certezas já escritas. Ou seja, existe verdade, mas existem às vezes as meias verdades que as pessoas tomam para si, que está subjugando essas verdades. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando nós observem, você já ouviu falar que tem pessoas que dizem que não precisa ir para a igreja para buscar o Senhor? Está certo ou está errado? Está certo, né? Está certo. E quando as pessoas elas dizem que a salvação é individual, eu não preciso da igreja, está certo ou está errado? Meio certo, porque ela conheceu Jesus na igreja. Ela não teve um encontro como Paulo. Ela não estava a caminho de Damasco e uma visão veio sobre ela e Jesus apareceu para ele e o chamou. Então é uma meia verdade. A verdade é que você realmente, a salvação é individual, beleza. Eu não preciso da igreja, aí já é uma mentira. Porque se a igreja não fosse importante, por que Jesus ia todos os dias? Olha aí no versículo 47 de Lucas, capítulo 19. Todos os dias ensinava no templo. Todos os dias, gente, não era 2 vezes por semana, uma vez por semana. Jesus estava lá todos os dias. Diga isso, todos os dias. Você que está assistindo, coloca aí todos os dias aí nos comentários para saber que você assistiu. Escreve aí todos os dias. Grava isso. Jesus estava lá todos os dias. Quer dizer então, pastor, que eu tenho que estar na igreja todos os dias? Não, irmão, não tem culto na igreja todos os dias. Ainda não. Ainda não. Mas vai chegar o dia em que você vai querer estar todos os dias, mas não vai ter igreja. Porque a perseguição se alastrou. Porque adorar a Jesus Cristo, ler uma Bíblia, pela lei vai ser pecado. Então a gente fala sobre aproveitar o tempo oportuno, Antes desse versículo, você vê que Jesus ensinava todos os dias, então todos os dias Jesus estava no templo. Ali mostra Jesus entrando no templo, versículo 45, começou a expulsar a todos os que neles vendiam e compravam. Quando o templo começa a se transformar em lugar de venda, lugar de negócio, o que eu e você deveríamos fazer? Expulsar quem está transformando o templo. Você está entendendo? Se naquele lugar está se transformando num lugar que é templo, o que era o templo na época? Vamos rever? Vamos dar uma revisada. O que era o templo naquela época? Porque assim, quando fala-se daquele templo onde Jesus, os discípulos, iam orar, para que servia o templo, gente? Para que servia o templo? A minha pergunta antes sobre o templo é que
naquela época, ir ao templo significava cumprir a lei. Porque ir ao templo você ia para quê? Você ia para fazer sacrifícios, né? Orações, meditações, ensino, cânticos. Então era um cumprimento, né? Era um cumprimento da lei. Agora, eu trago para as aplicações de hoje, porque de fato Jesus cumpriu a lei e os profetas. Mas e o templo? Qual a importância do templo? E queridos, entende, por quê? Eu acho muito interessante falar sobre isso, porque o povo sofre e perece por falta de conhecimento. Tem pessoas hoje que, pelas suas minhas verdades, acreditam nas suas mentiras. Tem pessoas hoje que elas vão bater o pé e falam assim: não, eu quero uma palavra, eu quero uma igreja que pregue uma palavra poderosa. Mas se ela chegar nessa igreja e a palavra poderosa for pregada, ela não fica. Porque a palavra poderosa produz no coração das pessoas arrependimento dos seus pecados e mudança no seu estilo de vida. Diga bem. Você entendeu? Quando a palavra é poderosa, é pregada, a palavra de Deus, ela provoca você a uma mudança de vida. Aí é essa questão. Elas querem mudar seu estilo de vida? Será que aquelas pessoas querem mudar seu estilo de vida? É triste o que eu vou dizer, porque é um testemunho, não acontece só aqui, não vai acontecer e não vai ser só hoje, vai continuar em muitos lugares acontecendo. Você já percebeu que a maioria das pessoas, muitas vezes, quando elas buscam a Deus, ela está desempregada, ela está com o emocional totalmente destruído, família quebrada, emocional destruído, caráter distorcido, mente distorcida, ela está destruída, ela está acabada. Beleza, a gente entende de fato o que é essa pessoa. Ela está vindo ao Senhor Jesus porque ela ouviu uma mensagem, Jesus dizendo para ela: vinde a mim todos vós que estáis cansados de oprimidos e eu vos aliviarei. Amém? Amém. Amém, igreja? Fala bem mais gostoso aí. Então a gente vê que é uma proposta. Jesus nos chama: venha a mim você que está cansado e oprimido e eu vos aliviarei. Isso é lindo. Só que o versículo não morre aí. Você sabe o que está escrito no restante do versículo? Colocarei sobre vós o meu fardo, que é leve e suave, mas tem um fardo. Colocarei sobre vós uma responsabilidade. Não é tipo assim: eu vou aqui, você vem, eu te limpo, beleza, deixo você 1000 graus e você vai embora. Não, não. Eu vou te limpar, eu vou cuidar de você, disse Jesus. Mas eu vou colocar uma responsabilidade sobre você. Porque não tem crescimento na vida de ninguém sem responsabilidade. Fala bem. Você viu a criança, como ela tem pressa de crescer? Já percebeu ou não? A criança, ela quer ser adolescente logo. Ela quer ser adulto logo. Porque ela olha os adultos fazendo coisas que ela: não, eu também quero fazer. Eu também quero dirigir. Eu também quero minha casa. Eu também quero comer a hora que eu quiser. Eu quero acessar a internet o tempo que eu quiser. Mas e depois que cresce? Por que depois que cresce tem gente que quer voltar a ser criança? Porque ela se lembra de adulto que não precisava se preocupar em sair para trabalhar para comer a comida que eu comi. Eu não precisava ficar pagando pela comida que eu estou comendo. Eu não precisava ficar pagando pela roupa que eu estou vestindo. Eu não precisava ficar pagando para ter as coisas que eu quero ter. Eu não precisava, não tinha responsabilidade. E é essa mentalidade que muitos cristãos hoje estão tendo na sua cabeça. Elas vêm, às vezes aprendem e sobre elas é posta uma responsabilidade, mas elas querem continuar sendo crianças espiritualmente, porque não querem ter responsabilidade. E aí, por não querer ter responsabilidade, o que tenho eu com o templo?
igreja que se virem. Os donos da igreja, como se os líderes da igreja fossem donos da igreja. O líder da igreja, ele é só mais um como você. É que sobre ele foi dado mais responsabilidade. Mas todos têm a responsabilidade. Fala amém. Por isso que é muito fácil ir de um lugar para o outro. Porque é mais fácil ir para uma casa onde ela já está pronta do que eu mesmo construir. Porque construir leva tempo, esforço e dedicação. Agora você chegar no lugar, hein, JP, eu já cheguei, já tem a guitarra, tem a pedaleira, e a pessoa fala assim: ah, o seu lugar está ali esperando você. A pessoa nem pergunta se você está em pecado. A pessoa nem quer saber se você está fazendo coisa errada lá fora. Mas ela te chama lá para o altar, está prontinho. Você vai falar não? Vem, pode vir. E as pessoas vêm mesmo, mãe. Claro que vai vir. Estou sem responsabilidade. E aí no começo tudo é muito lindo, igual casamento. Não frustrando, tá? Mas é igual casal apaixonado, tudo é muito lindo. O casal apaixonado, é tudo muito lindo, choveu, vamos alugar um filme, né, bem? Vamos alugar um filme, vamos na chuva, vamos ficar correndo na chuva de mão dada, vamos pegar um filme pra gente, vamos comer. Não tem muito o que comer, vou fazer uma pipoca mesmo, né? Não tem, vou fazer um macarrão com sardinha, né? Vamos comer assim. E aí vai crescendo, vai ficando daquele jeito, né? Se for para assistir, tem que ser um filme que eu quero, tem que ter lanche, tem que ter comida, tem que ter tudo, tem que estar confortável. Mas não é só nessa questão, tá, gente? A gente fala da questão do começo, porque a pessoa, quando ela começa na casa do Senhor, as dificuldades são mínimas para ela, espaço, tempo, ela domina a distância. Vem 17 quilômetros lá, 17 quilômetros, mora lá, em outra cidade. Um Iguape da vida aí, 65 quilômetros, vai daqui lá em 65 quilômetros. Para estar numa célula. Quando você é apaixonado, você não vê distância. Mas quando perde a paixão, só começa a ver a questão de responsabilidade. Porque a gente continua fazendo, continua indo. Por amor, pela responsabilidade. Não é uma coisa casamento. Tem que continuar fazendo. Não quero assustar você, mas é a mesma coisa em relacionamento com Deus. Você acha que Deus fala com você ou fala com as pessoas todo dia? Você tem noção quando o profeta, o sacerdote, é que as pessoas não leem. O sacerdote, ele vinha fazer sacrifício só naquele dia que Deus descia do meio de Israel, uma vez no ano. É que o véu se rasgou, diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. O véu se rasgou, então você pode ter acesso qualquer hora. Amém? Mas isso não significa que Deus vai responder na mesma hora que você vai falar. Porque às vezes Ele não responde não. É igual aquele filho que você está passando lá. Ele para e ele vai querer aquela bolacha. Você fala não. Aí ele deita e quer fazer birra. Melhor coisa de fazer, deixa ele lá. Deus não vai ficar ali, não, para de chorar, não precisa, não, para. Eu já falei, não vou dar. É a mesma coisa de uma criança, pai, me dá uma Mercedes, uma Ferrari. Está pedindo para Deus uma Ferrari. Ou está pedindo para Deus uma coisa, sendo que ela recebeu talvez uma coisa anterior e não cuidou daquela coisinha. Ela quer algo melhor que aquela coisa. E ela não cuidou daquela que ela teve.
Você acha que Deus é justo ou injusto? Deus é justo. Ele não vai te dar uma coisa que... Mas enfim, sobre esse tempo, o que Jesus ia fazer no tempo, o que os discípulos faziam no tempo, e por que era tão importante? E por que eu estou dizendo para você aqui, você que está aqui, você que está assistindo? Porque se você não entender essa importância, o tempo vai acabar. Né? Eu não estou falando tempo aqui, mas eu falo que já na mente de muitas pessoas a igreja acabou. Estamos em tempos que você percebe, mas na cabeça de muita gente a igreja já acabou. O templo, eles não veem mais importância no templo. Por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Verdade? Verdade. Salvação individual? Verdade. Verdade. Salvação é individual. Mas ser igreja é coletivo. Entendeu? E Jesus, quando ele veio buscar, o que ele veio buscar? Fala mais uma vez, o quê? Amém, irmão. A igreja. Eu não sou a igreja, eu sou o templo. Você é o templo, você é o templo, você é o templo. Mas a igreja não é eu. A igreja é o coletivo reunido no nome de Jesus. É essa igreja que vai ser buscar. De repente existe um ensino mais profundo sobre isso que eu ainda não cheguei lá? Pode ser. Não sei. Mas a minha interpretação de hoje, 2025, no meu entendimento hoje, segundo o que eu estou lendo, existe essa importância até hoje de ir ao templo. A única coisa que mudou no templo antigo que Jesus ia e os discípulos iam nos dias de hoje é que naquela época iam se fazer sacrifícios. Hoje não precisa desse sacrifício. O véu se rasgou porque o sacrifício foi Jesus Cristo. Porém, e as festas, né? Porque eles iam muito nos templos por causa das festas judaicas, né? As festas dos tabernáculos, a festa dos Pentecostes, a festa da Páscoa. Então existiam as festas, né? Então só ia para a igreja pelas festas também. Deve aquelas pessoas que estão falando assim, que na igreja o pessoal só quer festa. Isso é tradicional, mas é antigo. Eles faziam festas para ir, as pessoas vinham para as festas. Claro, naquela época existia um simbólico muito importante. Que toda a festa que eles faziam representava algo sobre aquele que há de vir, né? Que veio, inclusive estava lá, participou das festas. Mas aí você vê Jesus lá ensinando. Agora, e hoje? O que significa ir ao culto para você? O que significa ir ao culto para nós? Para mim, eu chamaria de adoração comunitária. Ou seja, o comum adorando. Adoração comunitária. Porque o sacrifício na época era uma forma de adorar, né? Eu estou trazendo um sacrifício no altar, o fogo queimava, a fumaça subia, né? Deus falava. Então era uma forma de adoração, trazer um sacrifício. Quando eu olho isso, me corrijam se eu estiver errado, de repente, não corrige não, né? Não corrige sim, se estiver errado deve corrigir. Mas quando a gente fala sacrifício, sabia que às vezes você precisa ser esse sacrifício no altar? Às vezes você precisa vir aqui e se colocar no altar. Às vezes você tem que vir e se ajoelhar no altar.
Senhor, eu estou me oferecendo aqui no altar. Senhor, eu sei que o Senhor já fez um sacrifício, né, magnífico, insuperável. Mas às vezes você percebe que Deus não está mais falando muito, você não está ouvindo muito a Deus, você não está sentindo, você está sentindo uma distância, existe um distanciamento, foi um pecadinho que você cometeu, ou um pecadão, não sei. Mas o céu se calou, você não consegue mais ouvir. Vem e seja um sacrifício no altar. E se renda, que você vai começar a ouvir de novo. Deus fala sempre depois do sacrifício, né? Houve um sacrifício, Deus fala. Por quê? Por que Deus tem que falar sempre? Tem que sacrificar alguma coisa? Não é porque tem que sacrificar alguma coisa. Porque se você não tem Jesus como um sacrifício supremo e você não concorda com isso, em algum momento da sua vida você se esqueceu, então você tem que sacrificar mesmo. Se você se esquecer de Jesus, esqueceu do sacrifício supremo, esqueceu do sacrifício que é eterno e imutável, então você tem que se sacrificar mesmo. Então vai lá, se arrepende. Se arrepende. O que mais acontecia no culto? Que hoje pode continuar e continua acontecendo: ensino e edificação. É um lugar onde você é edificado, é um lugar onde você é treinado, é um lugar onde você é motivado, é um lugar onde você recebe uma palavra diferente da que você estuda no seu devocional. Amém? O seu devocional é uma bênção, precisa ter. Se tiver, né? Devocional. Se tiver. Mas aí a pessoa ela não tem devocional, aí ela não vai para o culto e ela, não. Ainda fala mal do culto da igreja. Não, as igrejas não servem. Eu tenho esse conceito, estava até falando com o Ben hoje. Falei assim, a realidade, eu falei isso para o filhote ontem também. Eu acho que uma pessoa, quando ela não quer ser pastoreada, nenhuma igreja serve para ela. Uma pessoa, quando ela não quer ser pastoreada, porque ela não querer ser pastoreada, não tem nada a ver com a pessoa que vai pastorear. Tem a ver com a insubmissão. Eu não quero me submeter a ninguém. Eu só me submeto ao Senhor. É porque ela não leu o livro de Hebreus, que fala sobre os guias, que fala sobre as pessoas, os pastores, os líderes, que se dedicam a este ensino para as pessoas. Mas amém. Então, ou seja, a primeira coisa hoje em dia fala sobre a questão do culto, essa adoração comunitária, ensino e edificação. Porque você ouve a pregação, você aprende. Aprende o quê? O que é edificação? Aprende a aplicar na sua vida. Aplica na sua vida o que você está ouvindo. Posso dar uma amém, igreja? Amém. Terceiro, comunhão. O que é comunhão? Não é comilão. As pessoas confundem comunhão com comilão. Acho que comunhão é comida. Comunhão é você estar junto, fortalecendo a fé um dos outros. Isso é comunhão. Estar junto, fortalecendo a fé. Por isso tem muita gente, tem gente que gosta mais da célula do que do culto. Porque a célula é uma de comunhão. A gente estamos ali, não, a gente está fortalecendo a fé, estamos falando, nós estamos se ajudando, se fortalecendo, se apoiando. E por que no culto não pode ser assim também? O culto pode ser assim, deve ser assim. Porque as pessoas se acostumaram a ser soldadinhos de Cristo. Sou um soldadinho. O que é o soldadinho? Aquele negócio mecânico, vem na igreja. Sentei, abri a Bíblia, eu fechei, levantei, fui para casa. Voltei na igreja, sentei. Ei, comunhão entre os irmãos. Por isso que aplica-se muitas vezes o cafezinho no final do culto, né? Um biscoito, uma coisinha, nem pão, uma coisa, ó, pessoal, uma coisa do culto. Tem onde as pessoas sentem, gostam. É bênção, ok? Esse é o terceiro ponto, comunhão. Quarto ponto.
São 5 pontos, eu já vou finalizar. Quarto ponto, serviço. O que é isso? Às vezes, o que é serviço? Em muitos cultos envolve você ajudar outras pessoas. Isso é servir. Nós temos na mídia, né? O que a pessoa do louvor aqui ela está fazendo? A pessoa que está tocando? Ela está servindo. O que a pessoa que está lá na porta fazendo a recepção? Ela está servindo. O que a pessoa que está trazendo água para a pessoa aqui? Ela está servindo. O que a pessoa que está pregando aqui para as pessoas? Ela está servindo. O que a pessoa que veio aqui antes e fez a limpezinha e organizou as cadeiras? Ela está servindo. O que a pessoa que levou esse envelope? Ela está servindo. Então o serviço é justamente isso. Seja nesse modo físico, ou às vezes aquela pessoa que você está ali do lado, de repente você viu que a pessoa está ali, ela recebeu a palavra, ela está ali sentindo, você levantou e você foi lá orar com ela. Você está servindo. Amém? Então igreja é isso. O templo, ir ao templo é eu entender isso. Serviço também. Eu vou lá para servir. Mas eu não sei cantar. Eu não sei ficar na porta de vergonha. Eu não sei mexer no Meet, eu não sei tirar foto, eu não sei mexer no Instagram da igreja, eu não sei mexer no Face, eu não sei tocar, eu não sei pregar, não sei alguma coisa. Você sabe fazer. Às vezes é essa oração que você sabe fazer, você podia fazer para alguém. Você está servindo. Às vezes você está servindo até de convite para as pessoas virem para cá. Você está servindo. Posso falar um amém, igreja? Às vezes você para ali para orar para alguém ou está aconselhando alguém. Isso é uma ação prática de serviço. Você está servindo. E o último ponto: memórias e esperança. O culto ele serve para isso. Ele vai criar memórias e pontos de esperança. Por quê? Porque você, no culto, você vai se lembrar do que Deus ele já fez na sua vida. Vai renovar a tua esperança do que Ele ainda vai fazer através de você, do que Ele pode fazer através de você. É no culto. É no culto. Por que é no culto? Porque para aqueles que se acham soberanos e melhores que qualquer pessoa, as piores pessoas estão pregando aqui e servindo. Talvez pessoas menores e piores do que elas estão pregando e servindo. Porque Deus usa quem Ele quer e quem está disponível. E toda vez que você vai para um culto e você se demonstra disponível, seja disponível, fique disponível, esteja pronto. Isso também é para mim. Eu sei que aqui eu sou o pastor e eu sempre venho com uma palavra. Se precisar a gente louva, se precisar até dança, a gente dança. Agora temos uma dança. Agora eu vi que não precisa movimentar, precisa movimentar os pés, né? Tem um movimento mais caminho. Até se precisar de uma dança, a gente faz, né? Mas enfim, serviço. Né? Serviço. Um dia eu vi uma pessoa praticando dança, tá? Você tem uma noção, dança. Não, porque não existe dança. Não existe dança profética, não existe. Eu falei, cara, se não existe da pessoa, para mim, a pessoa quando ela critica a dança primeiro, é porque ela não sabe dançar nada. Não sabe dançar nada. Porque eu falei, cara, olha a mensagem que está sendo enviada. Se aquela dança está transmitindo uma mensagem, uma palavra bíblica, está servindo. Está servindo. Porque as pessoas quando estão assistindo a dança, ela não está dançando, ela está ouvindo, está observando o movimento, expressão, né? Ela está observando a expressão que a pessoa está fazendo, a entrega. Você vê como aquelas pessoas, ela nunca sentiu, de repente ela vê a pessoa se entregando na presença, ela sente também, está servindo.
Então eu finalizo nessa prática hoje de estar no culto. Quando você for no culto, resgate a fé. Resgate sua fé, celebre junto, seja transformado e vive em comunidade. Igreja não se sustenta sozinha. Igreja não é solitária. A igreja de Jesus na fé não é solitária. Não tinha na época de Jesus igreja evangélica de Jesus Cristo, dos apóstolos dos últimos tempos. Não tinha. De fato. Mas existiu o tempo. Todos eles iam. Você vai ver no livro de Atos, inclusive, Pedro e João. Não sei se eu estou confundindo. É Pedro e João. Não era Pedro e Paulo, não. Pedro e João estavam indo ao templo na hora 9. Que horas que era a hora 9? Você pergunta hoje pro pessoal que hora que era essa hora 9? Por que eles iam na hora 9? 9 é 9 horas? É, só que no calendário judaico, no cronograma, no relógio judaico. O relógio judaico começa às 6 da manhã. Não é 1 da madrugada agora, 6 da manhã. Aí você conta a 9, vai dar 3 horas da tarde. Então todos os dias eles iam 3 horas da tarde ao templo. Aqui tem ensino, tem ensino. Então você percebe que é importante. Né? É importante. Não importa se é uma mega church ou se é uma micro church, se é uma casa church, se é uma garagem church, se é uma esquina church, uma viela church, um terreno church, não importa qual church, o que importa é que você está indo e vá com esse pensamento. Eu vou, e lá você vai receber o resgate da fé, porque Deus vai te lembrar o que eu fiz por você, o que eu fiz em você e o que eu vou fazer através de você. Amém? Amém mesmo? Fica de pé, quero orar, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco nesta manhã, todos os domingos às 10 da manhã, se o Senhor assim permitir, não me levar igual fez com Enoque, tá? Quem sabe, ele pensa, né, que é justo como Enoque, né? Mas se assim o Senhor permitir, estaremos aqui todos os domingos às 10 da manhã, né? E às terças-feiras também nossos cultos de ensino, também vai ser um culto muito abençoado, né? Às 20 horas na terça-feira. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, finalizando a nossa oração, a nossa transmissão também se encerrará. Pai, obrigado. Que palavra o Senhor colocou em meu coração e que palavra o Senhor está transmitindo nesta manhã às pessoas que estão assistindo neste momento. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade. Nós queremos purificar o templo do Senhor, começando com o altar do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, porque colocamos no altar do nosso coração aquilo que não é teu. Pai, perdoa-nos, Senhor, porque às vezes colocamos no altar da adoração do nosso coração tesouros que se acabam, tesouros que a traça e a ferrugem corroem. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes trocarmos a Tua presença por conveniência. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes perdermos a direção e errarmos o nosso alvo, sabendo que o nosso alvo é o Teu Filho, Pai. Sabendo que o nosso alvo é o Senhor Jesus. Perdoa-nos porque muitas vezes erramos o nosso alvo. E este pecado cometemos e confessamos ao Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a purificar este templo e o altar da adoração no nosso coração. É que eu te peço nesta manhã gloriosa e abençoada, neste culto, neste lugar, na presença dos teus anjos e dos nossos amigos na fé. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus.